Quantos livros é preciso escrever até chegar em 100 anos de solidão? Quantas ruas é preciso percorrer até descobrir todos os caminhos que levam até Macondo? Pois é, enquanto a gente aguarda, enquanto não sai essa famosa série que está sendo prometida, que vai levar 100 anos de solidão pela primeira vez para a televisão, para o audiovisual, porque ele nunca foi adaptado antes, Gabo nunca deixou, são os filhos que resolveram autorizar, a gente pode tentar descobrir quais foram os caminhos literários que permitiram que Gabriel Garcia Marques chegasse a se tornar o escritor que nos levou até Macondo. E é isso que a gente encontra aqui nesse livro que está sendo lançado pela Record agora, A Caminho de Macondo, as ficções de Gabriel Garcia Marques escritas entre 1950 e 1966, precedendo, portanto, a sua obra-prima. E esse é o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês no episódio de hoje do nosso quadro Novidades Literárias da Semana, em que eu mostro para vocês tudo de bacana que chegou na minha caixa de correio e tudo de novo de interessante que está chegando no mercado editorial. Mas sempre lembrando que este quadro e este canal tem o patrocínio da Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil, onde você tem acesso a centenas de cursos diferentes que vão te permitir se aprimorar na área onde você já trabalha ou até trocar completamente de área. Seja lá o que você faz ou o que você quer fazer, se envolve tecnologia, e eu tenho certeza que envolve tecnologia o que você faz de alguma maneira, você pode se aprimorar na Alura. Você pode fazer cursos para aprender a gerenciar suas redes sociais profissionalmente, você pode aprender a montar um e-commerce, você pode aprender a editar um vídeo, a fazer uma modelagem 3D para fazer uma animação em vídeo, você pode aprender de fato como funciona a programação de sites, você pode aprender como melhorar a experiência de usuário dos seus clientes no seu site ou no seu aplicativo. Enfim, são inúmeras as possibilidades de cursos diferentes, tem até cursos de liderança e gestão de equipes, então dá uma olhada lá, porque com certeza tem coisa que vai te interessar e que vai te ajudar a dar um passo além na sua carreira. A Alura é uma escola brasileira e que apoia canais como o meu, que valorizam a educação, que valorizam a literatura. Então, para você ter acesso a todos esses cursos com uma única matrícula e ainda ter 15% de desconto, é só acessar o meu link que está aparecendo aqui embaixo. Então, abre a descrição, clica lá que o cupom já está aplicado, não precisa digitar nada, é só clicar no link que está aqui embaixo ou acessar esse QR Code maravilhoso que está aparecendo aqui no cantinho da tela ao longo deste vídeo. E agora vamos ver os livros que chegaram na minha caixa de correio. Bom, como já mostrei para vocês, o primeiro livro é esse A Caminho de Macondo. Ele reúne alguns textos menos conhecidos, bem do início da carreira do Gabriel Garcia Marques como jornalista, né? Textos que ele publicou em jornais e revistas entre 1950 e 54. Depois disso, você tem outros textos integrais que já foram publicados em livros separadamente, como Ninguém Escreve ao Coronel, A Revoada, Os Funerais da Mamãe Grande e O Veneno da Madrugada. Tudo isso numa sequência cronológica que permitem que a gente veja o desenvolvimento dele como escritor e o que foi o fundamento para que ele conseguisse depois construir esse mundo fantástico, inigualável que ele fez em 100 Anos de Solidão, provavelmente a maior obra da literatura em língua espanhola. Eu considero superior até a Dom Quixote. É realmente fascinante, eu gosto muito do trabalho do Garcia Marques, já li muitos livros dele, mas esses trabalhos assim mais pueris, se é que a gente pode chamar assim, eu conheço pouca coisa. Então aqui a gente tem uma sequência em ordem cronológica destes trabalhos que levaram a chegar à maturidade necessária para escrever os 100 anos, lá na década de 60. E agora, prosseguindo, tem editora nova chegando. E eles já vieram com uma sacola boa, eles fazem isso para agradar aqui o booktuber, a influenciadora, porque a gente ganha muitas sacolas, muita eco bag, mas muitas são ruinzinhas, assim, ou são pequenas, não servem pra nada. Essa daqui era boa, né? Até falei pro Lameira depois, poxa, que sacola boa. Dá pra usar depois pra ir no mercado, dá pra usar pra viajar. Enfim, o nome da editora, que não é uma editora de sacolas, é uma editora de livros,
é Seiva. E o Lameira, eu o conheço, ele é meu amigo pessoalmente. Ele é um cara muito criativo e ele tá lançando já o seu enésimo projeto pessoal, que é a Editora Seiva, especializada em livros que são voltados para criatividade, criar coisas. É ele e o Adriano Fromer que estão fazendo. Eles já passaram pela Aleph, pela Antofágica. Então, assim, dá pra ver, né, qual é o DNA, né, que essa editora vai ter, né? Já dá pra saber, assim, antes mesmo de ver que todos os livros vão ser bonitos, né? Porque os livros da Aleph, da Antofágica, são todos lindíssimos. Bom, aqui a gente tem os 2 primeiros lançamentos da Seiva. É uma outra pegada, né? Não são livros de ficção, são livros de não ficção voltados para a criação, para fazer arte, para fazer literatura, cinema, música, esse tipo de coisa. Então, ó, o primeiro é esse aqui, ó, Arte e Medo. Observações sobre os desafios e recompensas de fazer arte. É do David Bales e Ted Orland. Esse não é um livro de autoajuda. Essa é uma das obras sobre as dificuldades de fazer arte, de nos entendermos como criadores, escritas por artistas e para artistas. Uma conversa que busca desenvolver a consciência e as ferramentas necessárias para nos relacionarmos com o mundo e com nossa própria obra. É um manifesto que defende a ideia de que a arte está ao alcance de todos. Contudo, para perseverar, é essencial refletir sobre o ato de enfrentar a tela, o teclado, a folha em branco, a câmera ou a plateia, descobrindo nosso caminho interior para criar a obra que precisamos fazer. E assim superar os medos que afligem a maioria dos artistas e evitar o destino mais comum entre eles, deixar de criar. Adoro esse projeto gráfico, adoro essa capa meio anos 80, não parece esse tipo de ilustração? E aqui dentro, olha, sempre tem uma surpresinha, né? Você ganhou uma aula sobre o livro Arte e Medo com Helena Obersteiner e um cupom de 10% para os cursos que a Seiva vai fazer, porque além disso tem livros e tem cursos que a editora escola, né, para ser uma coisa, eu acho que misturada, vai oferecer cursos de criação, de ilustração, de edição, de romance, vai ter uns cursos lá. Esse outro livro aqui que a Seiva tá lançando aqui nesse começo da história da editora, A Anatomia da História, 22 passos para dominar a arte de criar histórias, de John Truby, vendido aqui atrás como a Bíblia dos Roteiristas. A Anatomia da História é um guia passo a passo para construir a melhor história possível, seja roteiro de filme ou série de TV, conto ou romance, usando como exemplo blockbusters do cinema que passam por O Poderoso Chefão, Casablanca, O Silêncio dos Inocentes, a clássicos da literatura como Hamlet, O Grande Gatsby e O Senhor dos Anéis, entre muitos outros. Truby decifra os elementos que formam uma grande história e entrega ferramentas para que você crie a sua. E também vem com um papelzinho dentro. O que tem aqui? Você ganhou, sempre você ganha alguma coisinha. Uma aula gratuita do curso Segredos do Roteiro. É um pouco aquela pegada que eles já fizeram lá no Antofágica, né? É outra editora, são, né, outros criadores, mas você vê que a ideia é a mesma. Você tem o QR Code que te leva para um conteúdo de vídeo, para uma aula, para uma coisa para você expandir. Eu gosto muito dessa proposta. E falando em ir além, esse é daqueles livros que não são também só um livro, só uma história. É daquele conceito de livro-jogo. Temos aqui O Porão, Giovanni Arseno e Vitor Soares. Um resgate dentro do prédio mais perigoso da América Latina. Esse é o objetivo de Samantha em O Porão, livro-jogo ambientado na ditadura civil-militar brasileira. A história se passa logo após a assinatura do AI-5, período mais truculento da época, quando a tortura e a violência a opositores do governo foram institucionalizados. O jogador-leitor é o responsável por conduzir Samantha em um enredo com múltiplos desfechos. Para isso, precisará fazer escolhas e rolar dados, contando tanto com a perspicácia quanto a sorte e, quem sabe, reescrever os rumos da história. Gente, como é que funciona isso? Vamos folhear aqui para entender. Livro de regras. Acho que aqui deve ter algumas instruções. Ah, tem realmente um dado, ó. Ficha do jogador. Aí você começa a ler, ó. Você vai tomando decisões. E aí, conforme a decisão que você vai tomando, você vai pulando de página, ó.
Se você tomar tal decisão, vá pra página 18. Se você tomar tal decisão, vá pra página 88. Eu gosto bastante dessas propostas, assim, né? Vontade de brincar com isso agora mesmo. Bom, muita coisa pra mostrar hoje. Como sempre, acho que não vai dar pra mostrar tudo. Vamos começar por esse aqui, ó. Ainda tá dentro do saquinho de tecido. Bunny. É da Mona Awad. Isso não me diz nada. O que chamou atenção foi citação, comentário que tem aqui em cima, que é de ninguém menos que a Margaret Atwood. Ah, Bunny, você é simplesmente genial. Por sua audácia literária e rara capacidade de unir referências pop, um estilo narrativo frenético e questões profundas sobre pertencimento, classe e preconceito, Bunny já nasceu clássico. Aclamada pela crítica e sucesso no TikTok, é a obra perfeita para fãs de A História Secreta e Meninas Malvadas. Agora as coisas vêm com esse epíteto, né? Sucesso no TikTok. A gente fica na dúvida, né? Se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Agora eu já aceitei que o TikTok existe e tal, não sei o que, e faz parte, tem coisa legal lá também, mas a parte de literatura, sei lá, ainda não me passa muita confiança. Bunny conta a história de Samantha Heather McKay, uma garota brilhante e introvertida que prefere sua própria imaginação sombria à companhia de outras pessoas. Isso muda, porém, quando ganha uma bolsa para a conceituada Universidade Warren, frequentada pela elite norte-americana. A princípio rejeitada pelas colegas de curso, um grupo de meninas ricas e mimadas que se identificam pela alcunha de Bunnies, Samantha fica confusa quando recebe um convite para uma das festas badaladas organizadas por elas. Entretanto, ela logo é conquistada pelo estilo de vida sofisticado e um tanto sinistro das novas amigas. À medida que começa a se tornar uma Bunny, Samantha desvenda segredos macabros e descobre que a beleza e a perfeição são muito mais diabólicas do que os monstros que criava em sua própria mente. O enredo, assim, por fora, por alto, parece mesmo Meninas Malvadas, né? Adolescente, até uma escola de high school. Só que tem alguma coisa aqui... Bom, o elogio da Margaret Atwood, que é uma grande autora de distopias, né? E outras citações aqui de jornais que me dão a entender que tem alguma coisa também de humor sombrio, macabro. É o que parece indicar aqui. Cortante como um punhal, certeiro como uma flecha, um romance brilhante, mordaz, divertido e repleto de humor sombrio. É o que dizem os jornais aqui. Bom, não sei. Vou acreditar que é mais do que só uma história de ensino médio, meninas malvadas e tudo mais. Aqui sim nós temos algo que a gente pode chamar de horror negro mesmo, porque tá escrito aqui, ó. Quem vai te ouvir gritar? Uma antologia de horror negro, editado por Jordan Peele, que é aquele diretor de filmes como Corra. Posso afirmar com toda certeza que é um dos melhores filmes de horror que eu já assisti. Além de muito assustador, ele é muito inteligente e satisfatório no final. Bom, quem vai te ouvir gritar? Vem com um pôster aqui, uma cartela de adesivos, publicado pela editora Suma das Letras. Em Corra, filme que consagrou Jordan Peele como um dos diretores mais visionários da atualidade, pessoas negras são enviadas ao chamado lugar afundado para serem esquecidas, abandonadas e destruídas de vontade própria, enquanto observam a vida seguir ao seu redor apenas como espectadoras. 19 escritores reunidos em Quem Vai Te Ouvir Gritar apresentam nestes contos suas próprias versões desse espaço de abandono e esquecimento. Alguns autores tratam de horrores comuns, como o Cadwell Turnbull, cuja narrativa acompanha um homem que tem medo de se comprometer até que, ao finalmente encontrar uma pessoa com quem quer criar laços, é assombrado por uma terrível aparição. Outros tratam de horrores históricos, como Tanarive Due, que percorre a trajetória de duas pessoas que, em uma viagem de ônibus em 1961, são atormentadas por uma presença que pode arruiná-las. Todas as histórias aqui reunidas surpreendem pela vivacidade imaginativa de seus universos e, ao mesmo tempo, chocam e incomodam por serem profundamente baseadas na realidade brutal do racismo e da desigualdade social. Parece ser um tipo de horror... É o que o Jordan Peele coloca muito nos textos dele, né? Um horror associado, inclusive, ao ser uma pessoa negra
num país como os Estados Unidos, que é, né, de onde ele é. É um horror diferente, que aperta outros botões em todo o cardápio de horrores humanos, né? Mas eu não sei se os autores aqui são todos negros. Uma lista admirável de escritores, com uma introdução de Peele, essa coletânea é uma aula sobre o terror que reformula e ressignifica os conceitos de horror e medo. Muito que bem. Prosseguindo aqui, é uma peça de teatro de Raquel de Queiroz chamada Lampião. Drama em 5 quadros e ainda tem uma capa clássica, na época em que a editora se chamava Livraria José Olímpio Editora. Hoje em dia é só José Olímpio. Olha que coisa linda. Eu adoro essas reedições de capas retrôs. Olha que lindo. A história de vida do bandido que liderou um bando de cangaceiro mais famoso do sertão nordestino. Projeto especial facsimilar inspirado na edição de 1953 com matérias da época sobre Lampião. Então, assim, não apenas a capa é uma reprodução de época, a edição inteira é facsimilar, isso é, ela é uma reprodução com a mesma tipografia, o mesmo projeto, né? Com a mesma estrutura. Aqui tem os personagens, né? Porque é uma peça de teatro. Primeiro quadro. O que seria um quadro? Algo como o primeiro ato? Aqui o cenário e aqui começa o drama. A encenação. Eu fiquei curiosa sobre essas peças. Ah, olha, no final, que interessante. Ó, tem umas reproduções de jornais. Ó, com críticas feitas nos anos 50, a peça da Raquel de Queiroz. Uma escritora cearense que eu admiro muito, já tem uma porção de resenhas dos livros dela aqui neste canal, procure. Prosseguindo, vamos lá. Virgínia Mordida, de uma autora chamada Giovana Vieira, nascida em 1985 em Vila Velha, Espírito Santo, formada em jornalismo, autora de livros de poemas. Mas este é o seu romance de estreia, publicado pela Companhia das Letras e finalista do Prêmio Kindle de Literatura. Galopante sem rodeios, nu, cru e imperdível. Veremos então do que se trata. Ó, aqui tem um marcador daqueles transparentes, né, de acetato. E o release, eu vou ler o release aqui. É uma cartinha da própria autora Giovana. Virginia é uma personagem que me assaltou literalmente, roubou meu tempo, sentou na minha cabeça e interrompeu o fluxo ordinário da minha vida, porque ela tinha certa urgência. A personagem criada a partir de vivências de mulheres contemporâneas foi se alimentando no meu repertório de relatos de vítimas, de coisas que eu vi e ouvi, de uma espécie de inflamação coletiva, a violência. De todas as violações que a personagem sofre, a que falou mais alto foi justamente aquela que sibila, bagunça e desestrutura qualquer pessoa em qualquer posição social, com qualquer nível de escolaridade, com qualquer quantia em sua conta bancária. A violência de destituir o outro de si. Aquela que somente em julho de 2021 foi tipificada no Código Penal como violência psicológica. Vamos saber mais detalhes do enredo aqui. Virginia é uma carioca convicta radicada em São Paulo. De dia cuida de contratos de um grande banco e à noite sai para aproveitar a cidade. Recém-solteira, depois de um casamento de 10 anos, ela sabe que a vida de pegação nem sempre é fácil. Um dos homens que parecia promissor era na realidade procurado pela polícia. Outro não tinha tempo para jantares ou cinema e só queria encontrá-la de madrugada. Isso sem falar em todos aqueles que pareciam ter aprendido a transar vendo um filme pornô. No entanto, nesse jogo de sorte e azar, há sempre a possibilidade de ser fisgada por alguém. No centro cultural, a parelha luzia entre uma taça de clericot e uma dança na pista. Virginia encontra Henry, um ator argentino que ela conhecia de vista, e a conexão é imediata. Um parece suprir exatamente as necessidades do outro, mas é apenas uma questão de tempo até que a paixão desemboque em um relacionamento de excessos e de quebra de confiança. Acho que vai narrar um relacionamento tóxico, né? E aqui, mais uma vez, nós temos um protagonismo de mulheres pretas, né? Fazendo aqui a trança na personagem.
Acho que, embora não tenha informações sobre isso na sinopse, não que eu tenha lido, também deve ter alguma atmosfera daquele horror retratado pelo Jordan Peele, né? De você ser uma pessoa preta num lugar racista, né? Isso acontece lá nos Estados Unidos, da maneira deles. Isso acontece aqui do Brasil, na nossa maneira, né? Interessante. Vamos prosseguir aqui com outro livro da Companhia das Letras. Esse aqui já é grandão. Desses que estão ficando raros, eu até comentei sobre isso num vídeo recente, explicando que os calhamaços parece que estão sumindo. Não sei se as pessoas estão com menos tempo para ler, menos capacidade de concentração, menos dinheiro para comprar livro grande e caro, ou tudo isso misturado, mas eu vejo, eu tô recebendo menos livro grande assim, né? A maioria dos que eu recebo são assim. Mas aí quando chega um grandão, me chama a atenção. Temos aqui então O Pacto da Água, de Abraham Verghese. Ele é nascido em Addis Abeba, que fica na Etiópia, em 1955. Mas aí ele se mudou para os Estados Unidos. Ele é médico. Ele é o autor do 11º Mandamento, uma saga familiar arrebatadora que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só nos Estados Unidos, certo? Mas esse é um outro livro. É O Pacto da Água. Compreendendo os anos de 1900 a 1977, o Pacto da Água se passa em Kerala, no sul da Índia, e acompanha uma família que sofre de um mal. Em cada geração, pelo menos uma pessoa morre afogada. Ai, que horror! Em uma região onde há água por toda parte. A narrativa apresenta Mariama, uma jovem e futura matriarca, que testemunhará uma série de mudanças ao longo da sua vida, marcada por alegrias, triunfos, reviravoltas, dificuldades e perdas. Com prosa envolvente, que captura o leitor desde a primeira página, este romance magistral é um testemunho do progresso da medicina, da própria passagem do tempo e dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós. Amo esse tipo de livro, gosto de livrão assim, quando ele trata assim de uma passagem temporal longa, de uma família só, com diferentes gerações, melhor ainda. E o fato de ser escrito por um homem africano, num lugar do qual a gente não conhece, né, muito, que é o sul da Índia, tudo isso torna para mim ainda mais interessante. E ainda tem essa questão da medicina, né, que o cara como médico na certa vai colocar aqui. Olha, tudo isso me interessa muito, né? Aí aqui tem as citações, né? A Oprah Winfrey disse que é um dos melhores livros que ela já leu em toda a sua vida. O jornal The Guardian disse que a ternura está presente em cada página, mas o autor é implacável ao retratar as vulnerabilidades que atingem seus personagens pelo simples fato de estarem vivos. Muito que bem. Gostei, com certeza vai entrar para minha fila de leituras. Vou até colocar aqui numa pilha diferente, separada. E falando em sagas familiares, não custa lembrar que este livro que está aqui ao meu lado, que também, por sinal, é um calhamaço, vai ser a nossa próxima leitura coletiva só em setembro, porque pediram bastante prazo, bastante tempo para comprar, para pegar emprestado, para arranjar o livro. Então eu estou dando bastante tempo. Em setembro vamos começar a ler juntos Os Buddenbrook, Decadência de uma Família, de Thomas Mann. Tem aquelas características que eu falei que eu amo. Muitas gerações se passando, uma família, triunfos, desgraças, barracos, e tudo meio que inspirado na própria trajetória da família do Thomas Mann, né? Então, acho que ele vai lavar um pouco de roupa suja, né? Tá aqui, ó. A gente vai ler esse livro, não vai ser em apenas um mês, porque o livro é longo. Talvez 2 meses, talvez 3 meses. Depois eu faço a programação para vocês. Por enquanto, vocês só precisam providenciar o livro. Eu vou deixar link para compras aqui embaixo na descrição. Tem a versão nova, né? E tem as versões usadas, edições antigas. Dá para comprar por preços excelentes. Tem várias opções lá na estante virtual, tá tudo aqui embaixo na descrição, o link para você conferir. E pra gente encerrar aqui a nossa lista, vamos abrir as caixas, né? Fazer a coisa da surpresa. Deixei aqui algumas caixas fechadinhas. Essa aqui é da Editora Record, né? As duas caixas são da Editora Record. Então vamos lá? Eu vou abrir esses pacotes com cuidado,
Porque eu aprendi que eu posso reaproveitar isso aqui. Antes eu jogava fora, eu achava uma dó ficar jogando tanto lixo fora. Mas agora eu reaproveito isso para mandar livros para os apoiadores e tal. Então, vou preservar sem estragar. Vamos lá? Kit Simone de Beauvoir. 2 livros de Simone de Beauvoir. Mal Entendido em Moscou e As Inseparáveis. As Inseparáveis é um livro que eu já li. Ele é um pouco autobiográfico, mas ele me lembrou um pouquinho a atmosfera da Amiga Genial, porque ele traz a amizade de 2 meninas e bom, o destino de cada uma delas é diferente, né? Uma vai estudar, a outra já é um pouco diferente. Parece Amiga Genial. Essa aqui, ó. Só que é baseado em uma amizade que a própria Simone de Beauvoir teve na juventude. É bem bonito, viu? É bonitinho, é curtinho, tranquilo de ler. Tem resenha aqui no canal. Agora esse daqui eu não tenho. Não tenho, eu nunca li. É o Mal Entendido em Moscou. Neste texto inédito, Simone de Beauvoir narra a crise existencial suprema, disse o jornal Le Figaro. Vamos lá. Não seria despropositado se o título dessa ambiciosa novela da francesa Simone de Beauvoir estivesse no plural, Mal Entendidos em Moscou. É verdade que ocorre na trama, tecido em torno de um casal de professores parisienses aposentados que visita a capital da então União Soviética, um episódio capaz de justificar o uso do singular. No entanto, a partir dele, uma avalanche de possíveis enganos vem à tona. Incrédulos, os protagonistas Nicole e André ameaçam desmoronar, arrasados, em especial pelo fato de tudo estar acontecendo àquela altura de suas vidas. Ambos são sexagenários. Assim, parece haver mal-entendidos em relação ao que significa envelhecer, ter um amor longevo, lutar pelo socialismo. O buraco negro da desilusão atrai tanto questões individuais quanto coletivas. É uma sinopse bem vaga, assim, né? Mas é isso, um casal de professores de 60 e poucos anos que vai a Moscou em viagem. Obviamente eles devem ser socialistas, algo assim, porque era em plena União Soviética, né? Em pleno período da Guerra Fria. E acontece algum mal-entendido que vai bagunçar a vida deles. É isso. Bom, mais uma caixona aqui da editora Record pra gente abrir. Vamos lá. Oxi, são 3 livros. 3 livros bem diferentes. Do Neil Gaiman, do que você precisa para se aquecer, em apoio da UNHCR Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Pelo tipo, né, claramente infantil, né? E o Neil Gaiman é aquele autor, celebrado autor de fantasia. Um poderoso poema de boas-vindas de Neil Gaiman, autor premiado e embaixador da boa vontade da Agência de Refugiados da ONU, com ilustrações de 13 artistas extraordinários. É isso, é daqueles livros cuja venda vão gerar doações para a Agência de Refugiados da ONU. O inverno se aproximava e as pessoas sentiram frio, em especial as que não tinham onde morar por terem fugido de um conflito em seu país, ou porque a casa, às vezes a cidade, havia sido destruída. Queríamos chamar a atenção para elas e arrecadar fundos para ajudar a mantê-las aquecidas. Fui às redes sociais e perguntei às pessoas quais eram suas memórias quando estavam aquecidas. Dezenas de milhares responderam, cada uma com uma lembrança específica. Peguei as memórias delas e as teci da melhor forma que pude em um poema. É por isso que aqui tem algumas palavras-chave aqui na contracapa que eu não estava entendendo. Tem algumas palavras-chave como batata assada, confiança, aquecedor, manta, lareira, cachecol, meias, gatinhos, chaleira, chocolate, família, amigos, sorriso, uma palavra gentil. É isso. É um poema ilustrado. Bonitinho, né? Este outro aqui, vamos ver. A Despedida de Flor. Elizabeth Acevedo, autora best-seller do New York Times, vencedora do National Book Award, mora em Washington com o companheiro. A história única e vívida de uma família dominicana contada pela voz de 2 mulheres.
Todas as mulheres da família Marte têm um dom. Pastora consegue ler a verdade nas palavras. Camila sabe a erva certa para todos os problemas. E Flor é capaz de prever a morte. E, quando ela marca um funeral em vida, dá início a uma reviravolta em todas as gerações da família Marte, que vão precisar encarar seu passado e enfrentar seu futuro. Pelo nome, né, da Elizabeth Acevedo, ela deve ser de origem dominicana também, né? Afinal, é uma família dominicana aqui. Talvez seja isso. E é mais uma daquelas histórias de família, só que aqui tem, acho que um toque meio de realismo mágico, né? Também gosto desse foco das mulheres. Acho que pode também ficar aqui na minha fila dos livros para ler em breve. E virando aqui, o último livro que eu vou mostrar hoje, que estava nessa caixa. Picasso, o Estrangeiro, de Annie Cohen-Solal. A capa tem Dossier d'étranger, prefeitura de polícia, alguma coisa assim, de quando o Picasso foi fichado, né? Fichado pela polícia. Uma nova e ousada visão da carreira de Picasso e sua relação conturbada com a França, país que chamava de lar. Foi em maio de 1901 que o delegado Rouquier começou a investigar Picasso. Seu arquivo policial, montado com base em um sistema de informação errático e deficiente, acabou sendo o único documento administrativo sobre o artista na França, até 1945, e mesmo depois. Como o artista tirou proveito das frestas que a sociedade francesa marginalizava o estrangeiro que via nele? Como, em face dos acontecimentos políticos do século XX, atravessando 2 guerras mundiais, uma guerra civil e uma guerra fria, dentro de uma Europa dilacerada pelo nacionalismo, ele conseguiu impor ao mundo sua obra magistral. Como pôde um jovem que chegou a Paris em 1900 ter sucesso em um contexto hostil? Sua situação como estrangeiro parece muito diferente e muito mais desconfortável do que eu imaginava. Uma rede de anomalias, divergências e escândalos. As revelações obtidas a partir desses novos arquivos proporcionam uma leitura de sua trajetória e obra que lembra estranhamente algumas questões mais candentes na sociedade de hoje. Tá, então isso aqui é uma biografia, né? Um pouco da história do Picasso, escrito por Annie Cohen-Solal, escritora, historiadora e professora da Universidade Bocconi em Milão, na Itália. E Picasso, o Estrangeiro, venceu o Prix Femina de 2021, deve ser um prêmio literário. Não sei, não é uma biografia tradicional que conta a vida inteira dele, mas um pedaço, né, da vida dele depois que ele foi pra França. Ele é espanhol, né? Era, né? Espanhol. É isso, gente. Esses são os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Todos eles vão estar aqui embaixo, elencados com os links pra vocês comprarem. Fazendo compras com esses links, vocês ajudam o meu canal. E vocês também ajudam o canal se tornando apoiadores. É só acessar o apoia.c/ler-antes-de-morrer. Você me ajuda e eu, em retribuição, posso oferecer várias recompensas. Tem sorteios, tem entrega de presentes também 2 vezes por ano, dependendo da sua contribuição. E tem, é claro, acesso ao nosso audiolivro comentado de Vidas Secas. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!